E aí quando a gente entra para a parte da solução, né? Então esse é o funcionamento, né? Como a pessoa acaba se mantendo no estudo. E qual que seria a solução aí, né? A primeira coisa é reconhecer os Uhum. gatilhos. Né? Isso é a primeira coisa. Quando a gente entende sempre que existe gatilhos ali que afetam a pessoa, né? Reconhecer o gatilho é muito importante, né? O estímulo. Então, trabalhar com o indivíduo aí, né, para mapear situações, emoções Isso. ou lugares que acionem o desejo de jogar com propagandas, locais físicos, cassinos ou sentimentos de tédio, estresse, ou, novamente, os influencers, as pessoas que acaba vendo, né? Então você pode fazer isso. Lá no Imunidade Mental, nossa plataforma, a gente ensina a pessoa a trabalhar com seus pensamentos, trabalhar com seu modelo cognitivo para identificar justamente as coisas que estimulam esse funcionamento negativo. E aí a pessoa consegue, então, identificar de maneira mais fácil os gatilhos durante o dia dela que afetam tudo isso. Aí é importante que se planeje, né? Uma evitação, então utilizar bloqueador de site de aposta, né, Sim. no celular, no computador, evitar locais associados ao jogo, estabelecer horários de rotina para preencher o tempo que seria usado para jogar, para diminuir a possibilidade de tédio, diminuir o estresse, né, também. Uhum. É importante que, por exemplo, entre lá, né, em todos esses vídeos que estimulam, entrar lá nos três pontinhos e falar não quero mais ver conteúdo dessa Exato. forma. Da mesma coisa da pornografia, né, Mesma seus coisa. conteúdos diferentes. Substituição dos estímulos, trocar os jogos de azar por atividades de lazer mais saudáveis, como exercícios, hobbies ou jogos relacionados não Não, não. relacionados à aposta, né? Uhum. Claro que no início, às vezes a pessoa não vai sentir aquele prazer que ela sentia antes, ou que É. ela poderia sentir. Mas com o tempo, vai, né, perdendo essa conexão, né? Ela vai ficando mais fraca, conforme ela não é estimulada. E Isso. essas novas vão sendo formadas e vão sendo fortalecidas até que elas conseguem substituir. Não é à toa que muitas pessoas acabam substituindo por atividades física mais intensa, né, e tal. Isso costuma ajudar, mas é no médio e longo prazo. Depois entra na questão de reduzir a excitação e romper a fantasia. Então, por exemplo, práticas de mindfulness, então técnicas de Exatamente. atenção plena, ajuda a reduzir o impacto emocional do gatilho e a desacelerar os pensamentos associados do jogo, né? Então, fica mais focado no aqui e agora, não se envolver tanto com aqueles pensamentos. Entra na reestruturação cognitiva, então trabalhar com crenças disfuncionais, de vou ganhar na próxima rodada, ou preciso jogar para me sentir Exato. bem. Introduzir pensamentos mais realistas, como as probabilidades estão contra mim, ou jogar só aumentará a minha dívida. Então, entender a realidade das coisas. É sair de pensamentos negativos, né, que atrapalham, para pensamentos mais realistas. Fazer o registro das emoções e dos pensamentos antes do impulso de jogar para aumentar a consciência sobre o processo. Então, entender muito bem, cara, que sentimento eu tenho antes de jogar? Que sentimento eu tenho durante? Que sentimento eu tenho depois? Para entender todo esse ciclo. E aí interromper o ato de jogar, temos algumas estratégias também, o atraso intencional, que é implementar a técnica dos 15 minutos, onde o indivíduo aí, ele deve esperar esse tempo antes dele jogar. Então, durante esse período, deve realizar outra atividade que desvie sua atenção. É igual pessoas que estão de dieta, por exemplo, podem realizar isso, né? Então, tipo, quero comer, não sei o que e tal. Calma aí, eu vou esperar 15 minutos. Se eu ainda sentir vontade, aí eu vou ali. Esses 15 minutos às vezes ajuda a regular aquela emoção, principalmente se ela se envolve em outra atividade que seja mais interessante, mais Uhum. produtiva, que traga uma realização e tal. Buscar apoio na rede social é muito importante. No caso, É. rede social, né? Não na internet, eu falo. Isso. Estabelecer contatos com amigos, familiares ou grupos de Interações. apoio, como jogadores anônimos, para pedir ajuda no momento do impulso é muito importante. Não é à toa que grupos, né, relacionados a alcoólatras anônimos e tudo mais funciona tão bem, porque ter apoio de outras pessoas é muito importante. E na nossa comunidade lá tem esse espaço, né, para você se Perfeito. ajudar com os colegas também. E tem o nosso suporte, né? O meu suporte do Gerson lá também, para essas questões e qualquer questão que você possa estar vivendo. Claro que não é espaço para você fazer uma terapia, né? Exato. Mas uma É. terapia também pode ser interessante. Um Sim. profissional ele pode funcionar com essa rede
Principalmente se você ainda não tem essa rede, ou se você tem uma família muito desestruturada, muito cagada, assim, fica muito difícil, né? Barreiras É a escada práticas. para sair do buraco, né? Exatamente, né? Então, limitar também barreiras práticas, como limitar acesso ao dinheiro. Então, como Isso é entregar o importante. controle das finanças a uma pessoa de confiança. Então, por isso que a gente precisa trazer a esposa para o processo, o pai, a mãe, porque essas pessoas precisam estar cientes e ajudar nessas questões, onde a pessoa viciada ela não vai ter acesso ao cartão de crédito. Exato. Ela não vai ter acesso às informações necessárias relacionadas a cartão de crédito, porque normalmente isso tudo acaba sendo cartão de crédito. E se não for no cartão de crédito, se for no Pix, ela não vai ter mais acesso à conta dela. É Ela isso não aí. vai poder fazer essas coisas. Então isso é importante, são barreiras físicas, entre aspas, Sim, barreiras sim, sim. práticas que vão impedir a pessoa. Né? Vai ser difícil no início, mas é importante para ir enfraquecendo justamente essas conexões neurais e essa dependência, cancelar a conta em todo o site de aposta, Exato. deletar mesmo, zero. Ah, vou deixar aqui não. Deleta. Acaba. Acabou. É bloquear, é deletar, é tudo isso. Né? Então, é contato zero. Isso. Né? Diminuir também a associação positiva com o jogo, então vai fazer uma análise bem calculada das consequências. Então, revisar regularmente os impactos negativos do jogo em áreas como finanças, relacionamentos, saúde mental, promovendo aí a conscientização sobre os prejuízos reais. Então, precisa estar bem consciente dentro da cabeça da pessoa por que aquilo é ruim. O que vai acontecer se ela continuar fazendo isso? Então, precisa estar bem consciente para estimular ela e motivar ela a mudar. Planejar também recompensas alternativas. Então, substituir o prazer do jogo por atividades recompensadoras, como celebrações pequenas, ao alcançar metas pessoais também. E aí, reduzir os efeitos do pós-jogo. Então, aceitação, né? Então, praticar autocompaixão para evitar o ciclo de culpa e vergonha após episódios de recaída, entender que isso pode acontecer. Mas que a pessoa está buscando ajuda, que está tudo certo, que ela está tentando, que ela está se esforçando, focar no aprendizado da experiência, no compromisso com estratégias preventivas e o engajamento também, possivelmente, se necessário, se for um caso muito grave, em terapia. Então, reforçar a participação em sessões aí de psicoterapia, ter Sim. um espaço aí para processar as emoções. Tem alguma coisa para complementar desse modo de trabalho, assim? Ah, perfeito, cara. Eu acho que o que a gente vê muito, vê muito em sessão é essa questão da interpretação do quase ganho, Tá. né? Então, eu quase ganhei aquilo, eu quase fiz aquilo, eu quase cheguei na menina, Certo, eu quase passei o boss. certo. Cara, só desse quase, o cérebro ele já desencadeia a dopamina e a antecipação do ganho. Ainda que você não tenha aquilo acontecendo, cara, pro cérebro é como se tivesse acontecido. E aí, veja, você volta naquilo. Então, quando o Diego falou assim, ó, é muro ali, velho. Ó, Sim. é uma barreira. Por quê? Se você deixar uma conta, se você deixar algum resquício em algum lugar, cara, a pessoa ela vai voltar naquilo. Vai ter um estresse, vai ter um desbalanceamento emocional, vai ter uma excitação excessiva, já está com problema no GABA e tudo mais, vai continuar criando interpretação de que a vitória tá lá. Então é você criar uma barreira mesmo ali, porque tudo isso foi condicionamento clássico, pavloviano, lembra? Sim. Você tem, porque o fator chave é a resposta intermitente. Você condiciona algo que é na, na, natural com uma coisa que não é natural. Então é Tá. possível você fazer isso, você responder de forma neutra também. É com comida, com bebida, pornografia, como é nas após. Quanto mais você se condiciona a isso, o que eu estou perdendo? É que nem o Diego falou. O que eu estou perdendo?
O nosso cérebro, ele não é movido por previsibilidade só. Cara, aquilo que é imprevisível, rapaz do céu. Nossa, vai ter uma atualização aqui no game, aqui, meu amigo, que buff que eu vou ganhar. Que recompensa que eu vou ganhar. Acabou, cara. O cara vai ficar pensando naquilo, vai ficar estimulando. E as bets, você tem os pequenos, médios, grandes ganhos. Os pequenos ganhos é aquilo. O cara colocou 50 centavos 30 vezes para ganhar 50 centavos. Tá. Daqui a 30 vezes eu ganho 20. E aí, o que a gente tem que fazer? Tirar essa percepção desse reforço positivo. Sim. Por que você tem que colocar barreiras, paredes, empecilhos para criar um hábito, para você criar o hábito de interromper? Perfeito. Quando você cria o hábito de interromper, a probabilidade de você voltar é menor. Não é só criar o hábito de não vou não fazer, é o hábito de interromper. É que nem o Diego falou. O que eu sinto? O que eu sinto? O que eu penso antes, quando eu tô lá e posteriormente? Anotar isso, cara, eu acho que você falou tudo, velho. Porque você tem a noção da onde que está indo o comportamento. Sim. E aonde está seguindo o ciclo de manutenção da dor. É uma coisa que, né, porque até você comentou, né, do comportamento automático, né, porque realmente o que acaba acontecendo é esse negócio do estímulo-resposta. Isso. O estímulo já tem a resposta, estímulo-resposta, estímulo-resposta. Porque não existe aí, a questão assim, não existe assim, o funcionamento, a função do córtex aqui pré-frontal tá limitada, né? Tá zoada. Tá zoada neste momento. Então, estímulo-resposta. A ideia de você colocar uma barreira é que vai ter o estímulo, muitas vezes. Aliás, às vezes você já colocou uma barreira aqui, então nem esse estímulo você vai ter. Então já começa aí. Essa é a primeira barreira que você vai colocar, né? Então, bloqueando a ads, bloqueando vídeos, não sei o que, às vezes nem o estímulo você vai ter, beleza. Mas muitas vezes você tem, por outros motivos, que às vezes alguém comentando, não sei o que. Isso, é. Então, às vezes, beleza, aí você já teve o estímulo. Se você coloca a outra barreira, né, de tipo bloquear o site, fechar a conta, aí você precisaria montar outra conta do zero, coisas nesse sentido. Você dá um tempo, porque não fica automático. Porque você vai fazer, você vai parar, você vai ser obrigado a raciocinar. É isso aí. Obrigado a trazer a sua consciência no momento. Exatamente. E aí você, estando com a sua consciência nessa frente aqui, você tem tempo, você tem espaço para pensar melhor sobre isso. Exatamente. E aí você consegue tomar a decisão consciente de falar, não vou fazer isso. E aí a importância desse reforço consciente, né, cognitivo, de falar assim, cara, isso é ruim pra mim por conta disso, daquilo, isso é blá blá blá, blá blá blá, né, por que eu tenho que mudar isso, tal, pra pessoa ficar consciente e ter isso na cabeça e neste momento ela conseguir tomar a melhor decisão ali. Então, essas barreiras ajudam justamente, ele dá oportunidade pro nosso cérebro racional, vamos colocar assim, funcionar. Por que você... O cérebro racional funcionar. Eu acho interessante, cara, porque é uma barreira física mesmo, se você parar pra pensar, né? Sim. Chama estriado ventral. É uma parte que ele cria hábito, aprendizado e hábito, né? Então, e também é pro vício. Aí você fala assim, pô, mas como assim tem uma parte do cérebro que é pro vício? Tem, cara. Só que tem o vício bom, vamos dizer assim, e você tem a desgrameira de tudo, que é o vício que tira o cara, literalmente, de arrasta para cima o cara, vai de F, né? Então, assim, quando você falou agora, eu lembrei disso. Colocar barreira, cara, não é só uma barreira metapsicológica, vamos dizer assim. Eu não consigo... Não, você consegue acessar. É que nem você falou, o cérebro racional pega aquela barreira e constrói um hábito no tal do estriado ventral. Ele cria esse hábito dizendo para outras áreas do cérebro, como o sistema límbico, né? Emocional, não sei o quê,
de que, olha, não é bem assim que funciona. Tá. E aí, quando não é bem assim que funciona, é mais difícil você voltar aqui a ter aquele outro hábito, mas não significa que você não venha a ter. Né? O ciclo de manutenção da dor, a gente sabe hoje que ele é cognitivo, ele é psicológico e ele é neural, cara. Olha que negócio doido, né, velho? Por quê? Porque ativa sentimento, é que nem você falou no começo, ativa sentimento negativo, quando eu perco, e aí o cérebro associa que para eu ter um sentimento positivo, funcional, eu tenho que ir lá e Sim. apostar, e eu tenho que ganhar, para aliviar aquela frustração. Se eu alivio aquela frustração, eu já tenho uma pequena recompensa, mesmo que seja momentânea. Apostar, e isso é pro cérebro do viciador, é o cérebro do cara que tem problema, né, com pornografia. Se eu apostar, se eu ver aquele vídeo, cara, eu vou me sentir bem. Certo. Quando você coloca essa barreira, você fala assim, não, eu vou me sentir mal agora, só que se eu continuar, daqui a pouco eu vou sentir pior ainda. E esse é o segredo. Sim. Por isso que tem que ter todo esse apoio, como a gente tem lá no Imunidade Mental, até para não virar, né? Não virar um transtorno. Muitas vezes já vira, né? Para você realmente identificar as suas dificuldades, né? Os obstáculos. Ainda mais jovem, né, cara? Que impedem você de lidar com essas coisas e poder, com o suporte necessário, né, lidar melhor com isso, né? Esse conteúdo é um corte do nosso podcast Imunidade Mental. Um podcast onde nós falamos como utilizar a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia positiva e a neurociência para melhorar a sua vida, melhorando a sua imunidade mental. Você pode conferir o episódio completo na descrição. Além disso, nós divulgamos a nossa plataforma de imunidade mental, onde você pode praticar tudo que a gente fala ali no podcast. Tem curiosidade? É só conferir também os links na descrição. Muito obrigado e até mais.